Abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Nós estamos estudando essa série nos Passos de Moisés e hoje eu quero passar com vocês Êxodo capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura desse texto. Meus irmãos, na semana passada nós vimos as desculpas que Moisés deu para não atender ao chamado de Deus. Foram 5 declarações que tentavam fazer Deus mudar de ideia. Deixa eu relembrar os irmãos de quais são essas 5 declarações. Ele disse assim, não sou adequado, sou um Zé Ninguém. Ele disse, eu não sei o suficiente. Ele disse, eu serei rejeitado se eu voltar para o Egito. O meu povo vai me rejeitar, o faraó vai me rejeitar. Ele também disse, eu não tenho nenhum talento para fazer isso. Eu não tenho talento para liderança. Eu não sei falar, eu não me sei comunicar. Eu não tenho carisma. E por fim ele disse, eu não quero ir. Envia outra pessoa. Qualquer um, menos eu. E Deus tinha uma resposta para cada desculpa, até que na última Deus perde a paciência com Moisés e meio que diz para ele, você sabe com quem está falando, Moisés? E Moisés então aceita a tarefa de voltar ao Egito e de liderar o êxodo do seu povo. E o que temos a partir daí, então, é o retorno de Moisés para o Egito para realizar a obra que Deus o encarregou. Mas muito mais do que isso, nós temos o início de um relacionamento entre Moisés e o Senhor. Um relacionamento que vai durar 40 anos. A obra do Senhor, nesse caso, ou seja, livrar os hebreus das mãos do faraó, pode ser feito por qualquer pessoa. Como vimos, não foram as qualidades de Moisés que o elegeram para essa tarefa. Moisés reconhecia que ele não tinha as qualificações necessárias. Então por que Moisés foi escolhido? Porque Deus queria se relacionar com ele. Deus queria se revelar a ele. Quando nós somos chamados, eu e vocês, para uma obra, não pense que você foi escolhido porque reúne as características essenciais para que a missão tenha sucesso. Você foi escolhido porque Deus quer trazê-lo para mais próximo dele. Deus quer aproximar você do coração dele. E ele faz isso nos encarregando de servi-lo. É assim que o Senhor age. Por isso não cabe de nossa parte nenhum tipo de orgulho, porque a obra de Deus, ela não é feita na nossa força, ela não é feita na nossa inteligência, ela não é feita com os nossos recursos. A obra de Deus é feita por Deus. É dele a obra, é ele que executa a obra. Por isso a nossa postura deve ser sempre a de gratidão por Deus ter nos encarregado dessa obra, de Deus ter nos incluído nessa obra, de Deus ter colocado a gente como parte do propósito daquilo que Ele está fazendo no mundo. Porque Deus poderia usar qualquer pessoa, mas Ele nos escolheu. Deus poderia sustentar os missionários de dezenas de maneiras criativas, sem a nossa participação. Mas Ele escolheu nos fazer participar dessa obra com os nossos recursos. E isso é um privilégio do nosso Deus. E a única razão de ser Moisés e não, por exemplo, o sogro dele, Jetro, que era inclusive muito mais sábio que Moisés, que já era líder, era sacerdote de Midian, já tinha experiência em conduzir pessoas. A única resposta de Deus ter escolhido Moisés e não Jetro é que Deus quer se revelar a Moisés, não a Jetro. A única razão de Deus escolher a Maria e não o Pedro é que Deus quer trazer a Maria para mais próximo dele, para mais perto do seu coração. Deixa eu compartilhar com vocês uma frase que para mim resume a história desse capítulo. A frase é a seguinte: sempre que Deus deseja se revelar para uma pessoa, se aproximar dela, trazê-la para mais próximo do seu coração, o Senhor chama essa pessoa para uma tarefa. Deixa eu repetir, porque ela resume o que acontece com Moisés e resume o que acontece conosco. Diz assim: sempre que Deus deseja se revelar para uma pessoa,
se aproximar dela, trazer essa pessoa para mais próximo do seu coração, o Senhor chama essa pessoa para uma tarefa. O Senhor dá para ela uma missão. Foi assim, por exemplo, com Gideão. Gideão não tinha as qualidades para liderar o povo diante da opressão midianita. Gideão era covarde. Ele estava, por exemplo, escondido fazendo o seu trabalho, com medo dos inimigos, com medo de ser descoberto. E além de ser covarde, Gideão era cético. Ele precisou mais de uma vez de uma prova para ter certeza daquilo que Deus estava prometendo a ele. Com certeza, havia pessoas mais crentes, mais corajosas que Gideão. Mas Deus escolheu ele porque Deus queria se relacionar com ele, não com outro. Da mesma forma, os 12 apóstolos não eram os homens mais bem preparados para serem o alicerce da igreja que Jesus queria inaugurar. Como Jesus deixou de fora, por exemplo, Nicodemos, José de Arimateia, pessoas influentes, pessoas ricas, os 12 foram escolhidos, porque eram as pessoas a quem Jesus queria se revelar a elas, queria se relacionar com elas. Moisés então foi o escolhido, ele aceitou voltar ao Egito, seu povo estava sofrendo e Deus queria libertá-los da opressão egípcia. O que Moisés não sabia é que ele tinha sido escolhido, antes de tudo, para ser alvo do amor de Deus. Nos próximos 40 anos, Moisés conheceria Deus como nenhum outro homem jamais conheceu. O nosso texto hoje é o início desse relacionamento. E eu quero ler com vocês Êxodo 4, de 18 a 31. Acompanhem comigo a leitura desse texto que diz assim, Êxodo 4, 18. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu, vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhes disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. E assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nessa noite, nós queremos muito que o Senhor possa falar conosco, Pai. Que a Tua palavra possa fazer sentido para a nossa vida. Que não seja apenas aprender uma história antiga, a história de Moisés. Não. Que o Senhor possa falar conosco, como o Senhor falou com o Teu servo no passado, Pai. É isso que nós pedimos a Ti e clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses versículos, Deus revela a Moisés 4 atributos, os principais que definem Deus. Por exemplo, nós vamos vê-los nesses versos
sobre o amor de Deus. Olha o que diz os versos 19 a 20. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar aqui o amor de Deus. Nós temos um Deus que conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos medos e temores. Quando Moisés saiu do Egito, 40 anos antes, ali havia algumas pessoas que queriam tirar-lhe a vida. O rei do Egito estabeleceu um preço pela cabeça de Moisés. Ele prefigurava, provavelmente, entre o lugar... Ele ocupava, né, provavelmente, o primeiro lugar na versão egípcia da lista dos 10 mais procurados daquela nação. Moisés, naturalmente, não tinha esquecido isso. Ele era um pai de família agora, seguindo para o Egito com a mulher e os filhos. E o perigo iminente talvez pesasse em sua mente. Mas quando finalmente ele decidiu aceitar a vontade de Deus, ele estava determinado a fazer a viagem, apesar de todas essas preocupações, apesar de todos esses medos. Ele então viajou para o Egito em obediência ao Senhor. E antes de deixar a fronteira de Midian, o Senhor fez algo pelo seu servo. Disse a ele: olhe, Moisés, você se lembra de todos os que queriam matá-lo no Egito? Não se preocupe com eles. Estão todos mortos. Não podem mais lhe fazer mal. É isso que o Senhor disse para ele. E que alívio deve ter sido para Moisés. Uma prova que Deus nos ama é que Ele cuida pessoalmente das coisas que nos preocupam, das coisas que nos atormentam. Ele se preocupa com essas coisas mais do que nós. Mais do que nós, Ele se preocupa. Nenhum pensamento aflitivo, nenhum pensamento doloroso, preocupante, pensamentos do tipo que faz o estômago doer ou a pressão subir, nada disso escapa ao olhar do Senhor. Nada disso é oculto ao nosso Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, 1 Pedro 5,7, ele diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas eu gosto muito da versão da Bíblia Viva, de como ela traduz esse verso. Porque ela diz assim: deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor pensa em nós o tempo todo. E Ele observa cada detalhe que nos acontece. O Senhor nos ama, por isso Ele se importa. Ele é capaz de carregar o peso da nossa preocupação. Por ser problema pessoal dele, a gente nunca fica fora do seu radar. Assim o Senhor tirou um peso do coração de Moisés, quando disse a ele: não se preocupe mais com isso, Moisés. Todos aqueles que queriam te matar, foram todos eles enterrados. Você não tem mais inimigos no Egito, não se preocupe. E assim, aquela família se pôs a caminhar sobre aquela estrada deserta. A mulher Zípora estava montada na mula, as duas crianças brincavam logo à frente e parte dos pertences da família provavelmente estava amarrado ao lombo do animal. Seguiam seu caminho, abandonando um emprego estável, deixando para trás familiares, deixando para trás segurança, a familiaridade do seu ambiente. Midian não era muita coisa, mas fora a casa deles por muitos anos. E agora eles estavam a caminho do Egito, a caminho do Êxodo. Isso parece loucura. Não quando você entende que Deus te ama e que vai cuidar de cada detalhe da sua nova vida nesse novo lugar. Quando a gente entende que Deus nos ama, não importa para onde Ele esteja nos mandando. O lugar é perigoso, mas Deus está me guiando para lá. Como que você vai sustentar a sua família no Egito? Deus vai prover. E se você for perseguido, preso ou morto, Deus está cuidando de cada um desses detalhes. A nós cabe tão somente obedecer. Se o Senhor está dizendo, sai e vai para tal lugar, Ele está cuidando de tudo, Ele está provendo tudo, Ele vai abrir todas as portas.
Eu não sei se você já viveu uma experiência dessas. Você deu um passo de acordo com a direção de Deus, rumo a áreas que jamais sonharia há 5 anos atrás. E aí então Deus vai honrar sua fé se você confiar na palavra dele durante a caminhada. Se você continuar dependendo dele durante a caminhada. Dizer que Deus tem o amor como atributo é dizer que ele se doa eternamente, para sempre, aos outros. Mas aqueles que permanecem na falsa segurança de Midian jamais chegam a experimentar esse amor. Nós não experimentamos esse amor se a gente não aceitar o desafio. Nós não experimentamos esse amor se a gente continuar onde a gente está. Esse amor só pode ser experimentado quando nós saímos da nossa zona de segurança, quando nós deixamos o lugar de conforto para trás e quando nós nos colocamos a caminhar na direção que Deus está mostrando. É nessas horas que a gente prova, que a gente experimenta o amor de Deus. Em outras palavras, é na missão de fazer discípulos, é no serviço ao próximo, é quando nós estamos no centro da vontade de Deus, que nós provamos do amor e do cuidado dele conosco. Por isso, quando Deus quer nos revelar o seu amor, ele nos chama para realizar uma obra. Ele nos chama para uma tarefa. Ele nos tira do banco da igreja, ele nos tira da poltrona, ele nos tira do conforto da nossa casa e ele nos coloca a andar pela estrada que ele está nos guiando. É assim que Deus faz. E aí então, enquanto nós estamos passando por essa estrada, a gente vai conhecendo o amor dele. Por isso, quero te perguntar, Deus está te incomodando para você começar a fazer discípulos? Deus está tocando o seu coração para você passar a servir aos necessitados? Se estiver, é porque Deus está querendo revelar o amor dele a você. É por isso que ele está te incomodando. Porque ele vai revelar o amor dele à medida que você o serve, à medida que você o obedece. Você quer conhecer esse amor? Aquele amor que diz que não tem altura, não tem profundidade, não tem largura, não tem nada, é tamanha. Você quer conhecer um pouco desse amor? Basta servi-lo. Comece a servi-lo, obedeça, se disponha, dizendo o que o Senhor quer que eu faça, a quem que o Senhor quer que eu evangelize, para quem que o Senhor quer que eu dê um estudo bíblico, aonde o Senhor quer que eu vá, o quanto que o Senhor quer que eu doe. Quando você obedece, Deus revela o amor dele a nós. Depois de revelar o seu amor, Deus vai aproximar Moisés um pouco mais do seu coração. E agora ele vai conhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus. Quando Moisés ainda estava em Midian, Deus lhe disse essas palavras: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Moisés estava começando a aprender que Deus é soberano sobre a história, que Deus está no controle dos acontecimentos. Por que Deus precisaria endurecer o coração do faraó? E como que Deus responsabilizaria o faraó por seu comportamento se ele estava apenas seguindo o roteiro escrito por Deus? Deus endureceu o coração. Essas são perguntas debatidas há séculos. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que o faraó endureceu primeiro o seu coração e, consequentemente, Deus tinha o direito de endurecê-lo depois. Mas isso não faz justiça ao texto, porque Deus disse que faria isso antes mesmo que o pedido chegasse à mesa do faraó. Antes que Moisés dissesse, deixe o meu povo ir embora, Deus já havia dito para Moisés que endureceria o coração dele. Se perguntarmos se Deus tem o direito de endurecer o coração de um homem, a resposta óbvia é sim. É sim. Deus endurece o coração de um homem e ele deve ter o direito de fazê-lo. Ele é Deus. Deus é soberano sobre a sua criação. Ele pode fazer o que ele deseja com ela. Muitas pessoas, elas creem na liberdade da vontade ou na palavra mais popular, no livre-arbítrio. Mas a Bíblia ensina que a vontade humana
ela é, por natureza, controlada pelo pecado. Não tem liberdade. A gente é controlado pelo pecado. Quando Erasmo, um teólogo humanista, escreveu um livro defendendo a liberdade da vontade, Lutero contestou um extenso livro intitulado A Escravidão da Vontade. E no livro, Lutero diz que a vontade pode ser comparada a um animal. Quando esse animal, ele é cavalgado por Deus, ele vai para onde Deus o dirige. Mas quando Deus não está montado nesse animal, quem está montado é Satanás. E Satanás leva esse animal para onde ele quer. Ou seja, a vontade não é exatamente livre. Ela é influenciada por outras causas. Por Deus ou pelo inimigo. Nós não somos neutros para escolher A ou B. Nós somos influenciados. Se pertencemos ao diabo, nós fazemos as suas obras. Se pertencemos a Deus, fazemos as obras dele. E o apóstolo Paulo perguntou se há injustiça em Deus, já que ele lida com as pessoas de acordo com a sua vontade. E aí então, ele responde em Romanos 9,14. Diz assim: e então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí em seguida vem o argumento conclusivo, nos versos 17 a 18. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então, meus irmãos, eu e vocês, com a nossa lógica humana, imediatamente nós levantamos algumas objeções. O apóstolo Paulo já sabia disso. E aí ele vai dizer nos versos 19 a 21 o seguinte: mas alguns de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas aí o apóstolo Paulo fala: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? O oleiro não pode fazer do barro o que ele bem entende? Ele faz o que ele bem entende. Então Paulo educadamente nos diz que nós não temos o direito de questionar Deus, porque nós não temos condições de conhecer os seus pensamentos. Mais tarde, Paulo vai dizer no capítulo 11, os versos 33 a 36, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Quando Paulo se vê diante desse mistério grandioso de que Deus faz as coisas segundo o seu propósito, o que ele faz é se dobrar em joelho, de joelho e dizer: ó, profundidade, eu não consigo entender. Quem é capaz de entender a mente do Senhor? Então Deus quis usar o faraó para mostrar o seu poder. Esse rei pagão resistiria em firme oposição para que Deus precisasse fazer sinais e maravilhas no Egito, a fim de sobrepujar esse rei. E no fim de tudo, como nós vamos ver mais para frente, o faraó seria humilhado e Deus seria glorificado. A pergunta é: por que Deus compartilhou esse pouco de teologia com Moisés? Obviamente, Moisés poderia ter se encontrado com o faraó sem saber que o seu duro coração era parte do plano de Deus. Ele não precisava saber disso. Ele poderia simplesmente achar que é o faraó que está endurecendo o coração. Mas Deus queria que Moisés soubesse que a resistência que ele iria encontrar fazia parte do plano de Deus. Era Deus que estava colocando obstáculos para que ele pudesse transpor esses obstáculos. Não importava quão poderoso o faraó pudesse ser, aquele rei estava nas mãos do Todo-Poderoso.
Como bem disse Provérbios, no capítulo 21, o versículo 1, diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é um rio, é como um rio que o Senhor dirige para onde Ele quer. Então, nenhum coração obstinado pode permanecer no caminho ou atrapalhar o plano de Deus. Deus estava dizendo: Moisés, vá até o faraó e transmita a minha mensagem. Ele não vai gostar, ele não vai aceitá-la. Lembre-se apenas de que até o coração teimoso, endurecido dele, não está além da minha vontade. Faz parte do meu plano. E por soberania nós queremos dizer sobre o exercício do governo de Deus sobre a sua criação. Sim, Deus é soberano mesmo sobre o coração humano. Moisés devia ir ao Egito com a confiança de saber que os obstáculos futuros não eram simplesmente previstos pelo Todo-Poderoso, eram na verdade ordenados por Ele. Deus tinha colocado aqueles obstáculos. Deus tinha feito aquele coração endurecido. Moisés estava sendo preparado, dizendo: não desista, Moisés, continue firme, porque eu estou endurecendo aquele coração para os meus propósitos. Moisés devia ficar confortado, não confuso, em conhecer sobre a soberania de Deus. Não deveria se sentir com a mente esvaziada, não. Deveria ficar confortado sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Você talvez esteja trabalhando ou vivendo com pessoas que são particularmente teimosas, pessoas que resistem ao diálogo, pessoas difíceis de conversar. Nós devemos compreender que a soberania de Deus, ela se estende até a vontade humana e que Ele usará tais pessoas, seja na sua resistência, na sua teimosia, seja uma hora que essa pessoa vai deixar de ser teimosa, mas Deus vai usar tanto uma coisa contra a outra, como a outra, para a sua própria glória. E tal compreensão da soberania de Deus, ela nos capacita a lidar com os conflitos humanos. Nos ajuda a lidar, por exemplo, com essa situação do coronavírus. Porque em vez de você ficar procurando responsáveis pelo vírus, ou quem está certo, se os governadores estão certos em insistirem na quarentena, ou se é o governo federal que está certo insistindo em voltar ao trabalho, se você entender que Deus é soberano, isso nos faz perguntar apenas uma coisa: o que Deus está fazendo nesse mundo no atual momento? Não é quem está certo ou quem está errado, é o que Deus está fazendo nesse momento. Como que essa situação toda revela a glória de Deus? É essa pergunta que eu e você temos que fazer, meus irmãos. O que essa situação que nós estamos vivendo revela a respeito da glória de Deus? Porque ao refletir sobre essas palavras, Moisés soube que encontraria um faraó irado, mas também que ele confiara num Deus que iria triunfar. Deus levantaria uma obstrução simplesmente para provar que não havia obstáculos que ele não pudesse superar. Não importava se o maior líder da maior nação se opusesse a Moisés, um simples pastor de ovelhas. Deus iria mostrar, tanto para Moisés quanto para o faraó, que Deus pode fazer todas as coisas. Então, Moisés partiu para o Egito, confiando na soberania de Deus, confiando que tudo estava sob controle. Moisés estava se aproximando mais de Deus. Depois de conhecer sobre o amor e a soberania de Deus, agora Moisés vai conhecer a santidade de Deus. Moisés, sua esposa Zípora, seus filhos esperavam ter uma viagem tranquila para o Egito, um alívio antes que o conflito começasse, mas quando eles decidiram passar uma noite numa hospedaria, Moisés foi acometido por uma enfermidade e sua esposa se viu ameaçada naquela situação. Moisés quase morreu porque havia negligenciado um dos mandamentos do Senhor. Os versos 24 a 26 dizem assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada,
cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés. E disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Do que se tratava isso? Moisés não tinha seguido as instruções de Deus de que o seu filho fosse circuncidado. Nós não sabemos por que ele não fez isso. Enquanto Moisés estava doente, ferido por Deus, a sua mulher realizou o ritual da circuncisão. Moisés queria ser um homem de Deus, um porta-voz de Deus. E no caminho, em meio à sua obediência, o Senhor o encontrou. E esse encontro foi mortalmente sério. O Senhor disse para ele: Moisés, essa negligência ou essa desobediência sua, ninguém sabe. Ninguém sabe que você deixou de circuncidar o seu filho, mas eu sei. Eu sei que você não está cumprindo o ritual da aliança, aquilo que te identifica como povo de Deus, aquilo que identifica os seus filhos como povo de Deus. Moisés teve de aprender naquele dia, naquela noite, que Deus esperava obediência, mesmo que um mandamento fosse desagradável, mesmo que um mandamento fosse doloroso para a vida dos seus filhos. Moisés poderia ter protestado, argumentando que o seu julgamento foi severo demais, foi além daquilo que ele merecia. Moisés poderia ter ressaltado que já estava mostrando obediência em retornar ao Egito. Era realmente dessa forma que ele deveria ser tratado depois de aceitar a missão? Deus estava, entretanto, ensinando-lhe que os que são chamados devem ser obedientes. De fato, eles devem tomar especial cuidado em fazer o que Deus ordena, porque quanto maior a responsabilidade de liderança, maior é a necessidade de obediência. Quanto maior a responsabilidade que Deus nos dá, mais Ele espera a nossa obediência. E a nossa obediência não apenas naquele aspecto que Ele está mandando a gente fazer, mas em todos os aspectos da nossa vida. A obediência a uma ordem não absolveu Moisés da obediência a outra ordem. A questão não era se o assunto da circuncisão era uma questão grande ou pequena, mas se ela havia sido cumprida de acordo com a ordem de Deus ou não. Era essa a questão. Não é se é uma questão simples ou complexa. A questão é: eu te chamei, você vai obedecer ou não? E com a vida por um fio, Moisés havia aprendido uma poderosa lição teológica. Que Deus é santo e Ele não faz vista grossas ao pecado. Não faz isso. Independente de quão razoável o pecado nos possa parecer. Isso aqui é bobeira. É só uma fofoquinha. É só uma coisinha que eu compartilhei a respeito do meu irmão. Deus não faz vistas grossas ao pecado. Falar na santidade de Deus é afirmar que Ele é separado do pecado. Por isso, a santidade de Deus tanto nos atrai como nos repele. Nós somos atraídos a adorar a Deus por sua santidade, mas sem a sua graça e misericórdia, nós nos encolheríamos de medo, de culpa e de vergonha. Moisés foi severamente disciplinado, mas também foi encorajado a se aproximar, a aprender mais a respeito de Deus, que o acompanhou no caminho para o Egito. O seu conhecimento de Deus estava aumentando a cada passo, a cada esquina. Seu conhecimento de Deus estava crescendo a cada novo encontro. E em cada encontro, ele ficava mais convencido de que Deus devia ser amado e temido. Após chegar ao Egito, ele teria mais um vislumbre de Deus e seria encorajado. Houve mais uma razão para ele confiar em Deus. Mas antes disso, tudo indica que a sua esposa e filhos voltaram para Midian, voltaram para a casa deles em Midian. É possível que a circuncisão no menino tivesse causado tanta dor que não dava mais para ele seguir viagem. E Moisés então se viu sozinho. A aventura empolgante com a família se transformou numa viagem solitária rumo ao desconhecido. Mas observe como o Deus que ama e cuida de Moisés cuidou de todos os detalhes. Os versos 27 e 28 dizem assim,
Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Deus sabia que Moisés se sentia só naquele momento. Sabia que ele precisava de companhia. É possível que antes de Moisés sentir pela primeira vez a solidão, Deus já estivesse providenciando algo para satisfazer sua necessidade. E assim o Senhor procurou Arão e disse: Arão, vá ao encontro de Moisés agora. Ele está lá numa estrada no deserto, a caminho do Egito. O seu irmão passou por algumas circunstâncias difíceis. Ele está precisando de alguém para conversar. E essa foi então a primeira vez que Moisés teve alguém para ele compartilhar a história da sarça ardente, do encontro dele com Deus. Enquanto nós caminhamos com Deus, na medida em que nós aprendemos mais sobre Deus, mais sobre o seu amor, mais sobre a sua soberania, mais sobre a sua santidade, nós também somos agraciados com irmãos que nos apoiam, com irmãos que ouvem as nossas histórias, com irmãos que nos encorajam diante dos desafios da nossa vida. A nossa caminhada nunca é solitária. Deus sabe que pessoas precisam de Deus, mas que também pessoas precisam de pessoas. Deus sabe disso. Por fim, depois de conhecer sobre o amor, sobre a soberania e sobre a santidade de Deus, agora Moisés vai conhecer a fidelidade de Deus. Uma vez que eles chegaram ao Egito, Moisés e Arão não perderam tempo. Israel estava no cativeiro há 400 anos. Estava na hora de dar início a um êxodo. E aí os versos 29 e 30 dizem assim: assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo. Os anciãos fizeram uma roda, ficaram ouvindo aquele estranho Moisés e o seu irmão Arão, a quem eles já conheciam. Os homens de Israel testemunharam os milagres, viram a cobra, a mão leprosa e a água transformada em sangue. E aí então veja o versículo 31. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. E como que isso deve ter aliviado o coração de Moisés? Os líderes do povo responderam como o Senhor havia dito que fariam, lá no capítulo 3, versículo 18. Moisés estava começando a conhecer um Deus em quem se podia confiar, um Deus que era fiel, um Deus que cumpria o que dizia. Mas Moisés só pôde conhecer, só pôde experimentar esse atributo de Deus, porque ele obedeceu ao chamado de Deus para voltar ao Egito. É na obediência e no serviço a Deus que ele vai se revelando a nós. Estudar a palavra de Deus é importante para a gente conhecer a Deus. Mas se nós não obedecermos essa palavra, o nosso conhecimento de Deus ele fica apenas teórico, nunca experiencial. É como o astronauta que sabe tudo sobre a Lua. Ele já observou a Lua usando os melhores e mais avançados telescópios, mas ele nunca esteve na Lua. Da mesma forma, nós só aprendemos mesmo quem é Deus quando nós obedecemos a Ele, quando nós aceitamos os planos dEle para a nossa vida, quando nós estamos dispostos a fazer tudo aquilo que Ele nos mandar. Porque quando a gente obedece, quando a gente sai e vai, quando a gente cumpre o propósito dEle para a nossa vida, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando, Deus vai compartilhando dos atributos dele para nós. Por isso eu quero terminar minha palavra nessa noite perguntando a você quais atributos Deus tem lhe ensinado ultimamente. Eu sei que você conhece os atributos de Deus. Você conhece o atributo da onipotência, da onisciência, da onipresença. Você sabe que Deus é bondoso, que Deus é fiel. Mas eu estou perguntando quais deles você tem experimentado. Quais desses atributos você tem experimentado? Que não é apenas um saber da mente,
mas é também uma verdade do coração. Quais desses atributos? Deixa eu te perguntar, você tem experimentado o amor de Deus? Um amor que se revela muitas vezes em cuidados muito específicos para a sua vida? Aquelas coisas que você não dá muita bola, mas que era algum tipo de pressão, algum tipo de ansiedade, e você vê Deus cuidando daquele detalhe, e você vê Deus satisfazendo o seu desejo do coração, e você vê Deus suprindo uma necessidade. Você tem conhecido, experimentado esse amor de Deus? Eu sei que você sabe que Deus te ama. A minha pergunta é, você tem experimentado? Você olha para a sua volta, você olha para a sua família, e você tem visto o cuidado de Deus com a sua vida? A segunda pergunta que eu quero fazer para você é, você tem experimentado a soberania de Deus? Uma certeza de que, mesmo que você não compreenda por quê, pode descansar, porque Deus está no controle? Você tem experimentado isso? Você não sabe por que as coisas estão acontecendo desse jeito, por que as coisas estão atribuladas desse jeito, mas você tem uma certeza, Deus está no controle, e você não precisa perder o sono, e você não precisa ficar ansioso, e você não precisa se preocupar. Você tem experimentado a soberania de Deus na sua vida? A terceira pergunta que eu quero fazer para você, você tem experimentado a santidade de Deus? De um lado você sente o peso do seu pecado, a culpa pelo seu pecado, mas por outro, você o adora, porque você sabe que Ele é misericordioso e cheio de graça. E você que já entregou a sua vida para Jesus, sabe que todos os seus pecados já foram pagos. Você tem experimentado essa santidade de Deus, que te coloca de joelhos em adoração, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por fim, você tem experimentado a fidelidade de Deus, de que nenhuma das promessas dele vai falhar, nenhuma delas. Que aquilo que Ele colocou na sua vida, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que está posto na palavra de Deus, pode parecer que está demorando, mas vai se cumprir do jeitinho que está na palavra. Ele prometeu voltar, Ele vai voltar. Ele prometeu suprir as suas necessidades, Ele vai suprir as suas necessidades. Ele prometeu que jamais te deixaria, Ele jamais vai te deixar. Por isso, quando Deus te chama para o serviço, para realizar uma obra, para servir no reino de Deus, não pense que o trabalho feito, que a missão cumprida é a coisa mais importante. Não é. O mais importante são as lições que nós aprendemos enquanto nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. Porque antes de nos usar, antes de fazer de nós instrumentos, o Senhor quer nos aproximar do seu coração e nos revelar quem Ele é. Quero terminar com a afirmação que eu fiz no começo dessa mensagem. Aquela frase que diz assim, ó: sempre que Deus deseja se revelar para uma pessoa, se aproximar dela, trazê-la para mais próximo do seu coração, o Senhor chama essa pessoa para uma tarefa. É assim que o Senhor faz. Quando Ele quer revelar os atributos dEle para nós, quando Ele quer que a gente conheça o seu amor, a sua fidelidade, a sua santidade, a sua soberania, o que Ele faz é dizer: Marcelo, eu quero que você comece estudo bíblico com uma pessoa. Marcelo, eu quero que você saia da onde você está e vai para tal lugar pregar o evangelho. Marcelo, eu quero que você obedeça em relação a essa questão específica. E quando nós obedecemos, nós experimentamos, nós provamos sobre quem Deus é. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter mais e mais experiências com Deus. Que você conheça o amor, a santidade, a soberania e a fidelidade dEle, para a glória dEle, para proveito seu. Amém?